21 de fevereiro de 2026. Bem-vindos ao Telejornal. Vamos aos destaques. Vêm aí condecorações na Polícia Nacional. Presidente da República decreta a outorga de medalhas no âmbito dos 50 anos da Polícia Nacional de Angola. Milhares de militantes do MPLA, juntos no Kwanza Norte, destacam a importância da agenda política do partido para 2026. Centenas de mulheres africanas, juntas em Luanda, defendem reformas políticas para maior inserção na sociedade. Festa no Rangel. O Recreativo do Quilamba venceu o Carnaval em Luanda, enquanto na província do Quando houve Carnaval fora de época. Mais uma vez, bem-vindos ao Telejornal. E abrimos este telejornal com um decreto presidencial que diz o seguinte: tendo sido institucionalizado o subsistema de condecorações e distinções da Polícia Nacional de Angola, visando reconhecer os feitos e méritos dos membros desta corporação policial, na garantia da ordem constitucional, manutenção da segurança e tranquilidade públicas, prevenção e combate à criminalidade, fatores preponderantes para a paz social, convindo prestar especial reconhecimento, promover a atração e incentivo das carreiras policiais, bem como a respectiva dignificação dos oficiais comissários, superiores, subalternos e subchefes, bem como aos canídeos e equinos que tenham prestado um exemplar e relevante contributo na preservação e manutenção da segurança pública, em alusão às comemorações dos 50 anos da Polícia Nacional, a celebrarem-se a 28 de fevereiro, Dia da Polícia Nacional de Angola, o Presidente da República decreta, nos termos da alínea J do artigo 122 e do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o artigo 23 da Lei nº 9/25, de 16 de setembro, Lei das Condecorações e Distinções da Polícia Nacional de Angola, o seguinte: são outorgadas condecorações do subsistema policial aos agentes cujos nomes, a serem condecorados, com a medalha de valor de serviço policial classe única pelo Presidente da República, passamos a saber. Medalha de valor de serviço policial, classe única. General Santana André Pitra Petrov. Comissário-Geral Armindo do Espírito Santo Vieira. General João Arnaldo Saraiva de Carvalho, Tetemboa, a título póstumo. General Fernando Torres Vaz da Conceição, Mussolo. Comissário-Geral Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, a título póstumo. Comissário-Geral José Alfredo Xingango, Equiqui. Comissário-Geral Ambrósio de Lemos Freire dos Santos. Comissário-Geral Alfredo Eduardo Manuel Mingas, Panda. Comissário-Geral Paulo Gaspar de Almeida. Comissário-Geral Arnaldo Manuel Carlos. Comissário-Geral Francisco Monteiro Ribas da Silva. Comissário-Chefe Salvador José Rodrigues, Dodó. Comissário-Chefe António Pedro Joaquim, Candela. Comissário-Chefe António Maria Cita. Comissário-Chefe Domingos Ferreira de Andrade. Comissário-Chefe Orlando Paulo Jorge Bernardo. Comissário-Chefe Elizabeth Maria Ramos Franque, Betty. Comissário-Chefe Albino Francisco de Abreu, Xaxá. Comissário-Chefe Mário Augusto de Oliveira Santos. Comissário-Chefe
Eugênio Pedro Alexandre. Comissário-chefe João Manuel de Almeida e Sá, a título póstumo. Comissário-chefe Eduardo Fernandes Cerqueira. Comissário-chefe António Batista Vaz. Comissário-chefe António dos Reis Borges. Comissário-chefe Carlos Salgueiro. Comissário-chefe Madaleno Chipa Tadeu. Comissário-chefe Jesus Vítor Santos. Comissário-chefe João Jaime Leite Velho. Comissário-chefe Francisco Ferreira Paiva. Comissário-chefe Cipriano Ferreira dos Santos. Comissário-chefe Manuel João Calde, Uelema. Comissário-chefe Manuel Nunes Gouveia Leite. Comissário-chefe Rui de Oliveira Gomes. Comissário-chefe Alberto Jorge Antunes, Jojó, a título póstumo. Comissário-chefe Ruben Sacaioia. Comissário-chefe Mariana Joaquina, a título póstumo. Comissário-chefe Luís da Fonseca Cadete. Comissário-chefe Carlos Alberto Bravo Buriti da Silva. Comissário-chefe Noé António da Silva. Comissário-chefe Sebastião Domingos Guza. Comissário-chefe Alfredo Quintino Lourenço Nilo. Comissário-chefe António de Jesus Miranda Guedes. Comissário-chefe António Vicente Gimbe. Comissário-chefe Daniel Manuel Gil. Comissário-chefe José Manuel da Conceição e Silva. Comissário-chefe Manuel Jacinto da Cunha Vandunem. Comissário-chefe Maria Madalena Vieira Dias Gamboa. Comissário-chefe Maurício Francisco Alexandre. Comissário-chefe Miguel Francisco Tomás, Didi. Comissário-chefe Simão de Souza Pereira Inglês. Comissário-chefe Simão Tomás Queta. Comissário-chefe Tito Munana. Comissário-chefe Vitorina Culo, a título póstumo. Comissário-chefe Tomé Laureano Neto, Negras. Comissário-chefe Valmiro da Cruz Verdades. Comissário-chefe Emanuel Bento Soito, a título póstumo. Comissário-chefe Vasco Arnaldo Guimarães de Castro, Maló. Comissário-chefe António Henriques Miguel da Silva, Toi Macuesso, a título póstumo. Comissário-chefe António Martins de Souza, Quipacaça, a título póstumo. Comissário-chefe Carlos Armando Albino. Comissário-chefe Francisco António da Conceição Pestana, a título póstumo. Comissário-chefe António Simão Leitão Ribeiro. Comissário-chefe Gaspar Manuel da Silva, a título póstumo. Comissário-chefe Inocêncio Felizardo da Cruz Moraes de Brito. Comissário-chefe José Domingos Muniz. Comissário-chefe Margarida de Jesus da Trindade Jordão de Barros, a título póstumo. Comissário-chefe José Paulino Cunha da Silva. Comissário-chefe João Francisco Paulo Neto, a título póstumo. Comissário-chefe Gil Famoso Sebastião da Silva. Comissário-chefe João Batista Martins Ginga de Almeida, a título póstumo. Comissário-chefe Mário Queiroz Marques. Comissário-chefe José de Oliveira Santos, a título póstumo. Comissário-chefe Manuel Francisco Gonçalves. Comissário-chefe Luís Silveiro Pegado, a título póstumo.
Comissário Bartolomeu Feliciano Ferreira Neto. Comissário Afonso Lemos, avô Lemos. Comissário Francisco Apota Calambo, Canhão, a título póstumo. Comissário Bernardo Caluyombo. Comissário Isaías Celestino Xingufo Chianeque, a título póstumo. Comissário Alberto Lisboa Mário. Comissário Francisco Massota, a título póstumo. Comissário Antônio José Bernardo, Tony Bernardo. Comissário Alberto Rodrigues Polenha. Comissário Alfredo Sebastião Francisco, Fidel. Comissário Antônio Luís Moachisengue, Sangue Frio. Comissário Antônio Manuel do Rosário Mendes da Silva. Comissário Antônio Marques Ladeira. Comissário Antônio Francisco da Conceição Gomes. Comissário Carlos Jesus de Souza. Comissário Fernando Alves Simões. Comissário Francisco Antônio. Comissário João de Azaiaquene Lelo. Comissário Fernando Álvaro Eduardo, a título póstumo. Comissário Manuel de Assis Neto. Comissário João Elias de Souza. Comissário Felipe Barros Espanhol. Comissário Antônio Carlos Vieira, a título póstumo. Comissário José Carlos Mendonça Teixeira do Carmo, Cali Mendonça. Comissário José Alexandre Manuel Canelas. Comissário José Ambrósio Eduardo Sambo. Comissário José Martinez Antônio. Comissário Elias Dumbo Livulo. Comissário Abel Batista. Comissário Dias do Nascimento Fernando da Costa. Comissário Aristófanes Cardoso Vila dos Santos. Comissário Vítor Manuel Fernandes. Comissário Alberto da Silva Mutunda Paulo, Bala. Comissário Antônio Pereira de Santana. Comissário Armindo Feliciano Aurélio. Comissário Cardoso Domingos Sebastião Francisco. Comissário Carlos Caetano da Silva. Comissário Correia Laureano Antônio. Comissário David da Silva Cabaça. Comissário Destino Pedro. Comissário Diogo Ivaristo Pascoal, Relâmpago, a título póstumo. Comissário Domingos Geraldo. Comissário Ernesto Hayamunie. Comissário Rui Eugênio Vítor Cardoso. Comissário Eusébio Domingos de Almeida e Costa, a título póstumo. Comissário Filomeno Antônio Figueiredo Ferreira de Araújo, Menucho. Comissário Fortunato Jacinto de Carvalho, a título póstumo. Comissário Frederico Gabriel Damião. Comissário Fros Adão Manuel. Comissário Gabriel Francisco Diogo. Comissário Gabriel Jorge de Campos. Comissário Gaspar Domingos Miguel, Timitó, a título póstumo. Comissário Gerson Vieira Miguel. Comissário Gomes Batista Bonda. Comissário Gonçalves Antônio Júnior. Comissário Alberto Sebastião Mendes, Limão. Comissário Guilherme Antônio do Nascimento. Comissário Guilherme Souza e Santos, a título póstumo. Comissário Hermenegildo José Félix. Comissário João Francisco Barros. Comissário João José Gaspar da Silva. Comissário Joaquim Manuel, a título póstumo. Comissário Jorge Mário Antunes. Comissário José Agostinho Paulo. Comissário José Carlos Inácio da Piedade. Comissário José Alberto. Comissário José Alberto Tinhama.
Comissário José Carlos Cunha da Piedade. Comissário José Dembi. Comissário José João Adão Miguel. Comissário José Maria Varela Gomes Borges. Comissário Júnior Salucinga. Comissário Lino Jacinto Pedro. Comissário Luís Buangazaze. Comissário Luís Mendonça de Souza. Comissário Manuel Chima. Comissário Manuel Gregório de Souza, a título póstumo. Comissário Manuel Fernandes António. Comissário Manuel Luciano de Melo. Nelo de Melo, a título póstumo. Comissário Manuel Francisco Dias. Comissário Manuel Gaspar da Silva, a título póstumo. Comissário Maria do Rosário de Fátima Ventura Major. Comissário Maria Joaquina Campos da Silva. Comissário Maria Manuela Filomena Alberto Jorge. Comissário Mariano Alves. Comissário Mário Miguel Luiz. Comissário Pedro Januário Pedro. Comissário Mateus António. Comissário Matias Castro da Silva. Comissário Monteiro Matias Francisco dos Santos, a título póstumo. Comissário Nazaré Manuel Cardoso, Lalé. Comissário Osvaldo André Domingos Inácio. Comissário Paulo André Francisco. Comissário Pedro Quiambi. Comissário Rogério Fangana Munginda. Comissário Rosa José Caetano Fortunato. Comissário Sebastião Cambinda. Comissário Sebastião Manuel Adão. Comissário Simão Jeremias Boa Carroba. Comissário Timóteo Francisco de Abreu Hilário. Subcomissário Estevão Delo. Subcomissário Antônio Muvoluca. Subcomissário Adelino Manuel. Subcomissário Antônio Lopes Silvestre de Souza. Subcomissário Celso Espírito Santo Jeremias João Binda. Subcomissário Filipe José Massala. Subcomissário Albertina Mafé Dias. Subcomissário André Chiala, a título póstumo. Subcomissário Antônio Bilolo dos Santos. Subcomissário Antônio Martinho, a título póstumo. Subcomissário Antônio Miguel Germano, Bangão. Subcomissário Antônio Vítor Teixeira da Cunha, a título póstumo. Subcomissário Francisco Henriques da Costa, Quito. Subcomissário Joana Antônio Saldanha. Subcomissário Joaquim Manuel Pereira. Subcomissário Mateus João Quimbange, a título póstumo. Subcomissário José Domingos Andrade. Subcomissário Mário Martinho Júnior, a título póstumo. Subcomissário Sebastião Xavier Neto. Brigadeiro Diogo Manuel da Cunha, Negro Mau. Superintendente-chefe Amadeu Mateus Xissuata, a título póstumo. Superintendente-chefe João Nicolau Gaspar Jerome, a título póstumo. Superintendente-chefe Jorge Ernesto Dum Neto, a título póstumo. Superintendente-chefe Manuel Chiar, a título póstumo. Superintendente-chefe Mateus Moanandengue, a título póstumo. Superintendente-chefe Domingos Antônio Francisco Máquina.
Entretanto, a medalha de valor do Serviço Policial, classe única, é entregue pelo Presidente da República. Ao Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República é a delegada competência para a entrega das medalhas de ordem pública e de serviços distintos, ambas da primeira classe. Ao Ministro do Interior é a delegada competência para a entrega das medalhas de ordem pública e de serviços distintos, ambas da segunda classe. E ao Comandante-Geral da Polícia Nacional é a delegada competência para a entrega das medalhas de ordem pública e de serviços distintos, ambas da terceira classe, bem como a de bravura canina. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma são resolvidas pelo Presidente da República. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação. As listas com outros nomes de efetivos da Polícia Nacional a serem condecorados podem ser consultadas na página da Presidência da República de Angola ou ao longo da emissão da Televisão Pública de Angola. Continuando, o Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos, a convite da Ministra da Defesa e veteranos militares da África do Sul, participou das comemorações oficiais do Dia das Forças Armadas daquele país, realizadas na província de Limpopo, na África do Sul. Fizeram parte da delegação angolana, entre outras individualidades, o chefe do Estado-Maior-General adjunto da SFA para a área operacional e desenvolvimento e o chefe adjunto do Serviço de Inteligência e Segurança Militar. A cerimónia, presidida por Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas Sul-Africanas, reuniu membros do governo daquele país, chefes militares, representantes diplomáticos e delegações estrangeiras no ambiente de solenidade e simbolismo militar. As celebrações tiveram como principal objetivo homenagear homens e mulheres que serviram e continuam a servir as fileiras das Forças Armadas Sul-Africanas e o programa incluiu honras militares, execução do hino nacional, desfile de tropas em parada, exibição de meios mecanizados e demonstrações aéreas, envolvendo e evidenciando um elevado nível de prontidão, disciplina e capacidade operacional das forças. Durante a sua intervenção, o presidente Cyril Ramaphosa destacou o papel das Forças Armadas na defesa da soberania nacional, na promoção da paz e a segurança regionais e no apoio ao desenvolvimento do país, sublinhando a importância da cooperação entre os Estados africanos para enfrentarem os desafios comuns. Na província do Embu, militantes da UNITA são acusados de assassinar uma militante do MPLA. O caso, segundo relatos no terreno, aconteceu quando militantes da UNITA atacaram o Comitê de Ação do bairro El Avoco, na localidade das Cacilhas, onde decorria um ato de cadastramento de militantes do partido MPLA. O ato de intolerância política foi condenado duramente pelo Comitê Provincial do MPLA no Embu e os restos mortais da malograda já foram sepultados. Estas imagens de vídeo amador ilustram bem a ação protagonizada por militantes da UNITA no Embu contra militantes do Comitê de Ação do MPLA no bairro El Avoco, no setor das Cacilhas. Um ato que culminou em agressão e morte de Ermelinda Luísa Nascivinda, militante da OMA. Vivemos 34 anos, razão de termos uma filha de 34 anos. É muito triste, pedimos muito encarecidamente que o partido não se esqueça de dar esse conforto moral, esse apoio,
porque na verdade é muito difícil num momento como este viver-se um acontecimento tão triste. Pedimos muito encarecidamente que haja justiça. No setor das Cacilhas, o que seria mais um dia normal de dinamização das ações do partido por via do processo de cadastramento de militantes do MPLA na localidade, terminou em tragédia. Os homens vieram, descaíram, curvaram, fizeram a cerca. Assim que nós estivemos aqui no meio, tivemos a cantar aquele hino que sílula, binha sílula. Assim que nós espantamos, eles já começaram a descair. Quando descaíram, pegaram tua alegria, bateram tua alegria. Então a irmã foi para acudir tua alegria. Assim que foi para acudir tua alegria, o senhor veio com um barrote muito grande mesmo, que vai bater a mãe. Então eu gritei, meu Deus! Assim que eu gritei, ele olhou por mim, eu tive com a Cherte. Assim que eu tive com a Cherte, ele me agarrou. Assim que ele me agarrou, pegou o pé dele, me pisou aqui. Assim que ele me pisou, pegou o soco, me deu aqui no peito. Eu assim que vou girar, tem mais outro, mais um. Disse, sim, você não tira essa Cherte, você vai morrer. Eu disse, não vou tirar. O SOBA do bairro apela à serenidade e ao respeito pela convivência na diferença. Encontraram os militares do MPLA aqui para fazer o seu cadastramento. Os outros também da oposição vieram, foram contra os outros, não perguntaram, mas nem pediram licença nem nada. O que eu quero é justiça. SOBA não tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento dessa atividade da UNITA, não tenho conhecimento sendo SOBA. E eles refilaram que o SOBA nem ninguém. Eles refilaram. Então eles vinham para matar o povo. Da parte do Secretariado Provincial da UNITA, no Ambo, o pronunciamento sobre o caso veio na voz do secretário para a organização, Azevedo Caiangula. A polícia tinha conhecimento, a administração também tinha conhecimento, a própria regedoria local também tinha conhecimento e, porquanto, nós não tememos nada em ouvir que o MPLA vai levar o assunto ao tribunal. O MPLA se leva o assunto ao tribunal, que leva e responsabiliza os autores do suposto ato da morte da sua militante. Nós não confirmamos absolutamente nada. O que nós sabemos é que fomos lá de forma muito legal e a polícia estava lá conosco, testemunhou, porquanto nós não temos responsabilidades absolutamente nenhumas com o tribunal. Para o Comitê Provincial do MPLA no Ambo, o referido ato constitui um crime que atenta contra a vida, dignidade da pessoa humana e os mais elementares princípios do Estado democrático e de direito consagrados na Constituição da República de Angola. 23 anos de paz, de unidade e reconciliação nacional. Observando a ação protagonizada pelo Partido UNITA, uma ação dirigida por um dirigente que, ao meu ver, devia ser um exemplar. Secretário Municipal da UNITA, trata-se do senhor Adriano Bacia Chingombe, e este não realizou esta ação apenas por sua própria iniciativa. É sob o comando do seu secretário provincial. E nós condenamos veementemente esta ação. Por isso, olhando nos nossos rostos, no rosto de toda a população aqui concentrada, dos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, estamos todos cheios de lágrimas. O momento não seria este. Quando nos congregamos nesta dimensão, seria somente para agradecer a Deus e, acima de tudo, trabalharmos para a consolidação da paz, unidade e reconciliação nacional, que são fatores imprescindíveis para a sã convivência de todos os cidadãos. Ermelinda Luísa Nachivinda, vítima de intolerância política, deixa esposo e uma filha de 34 anos. Familiares, membros e quadros do Comitê Provincial do MPLA, OMA e JMPLA renderam este sábado a última homenagem. Os restos mortais da militante do MPLA já repousam no cemitério do Sassonde, aqui no Ambo. Em representação do líder do MPLA,
a vice-presidente do partido, Mara Chialza, apresentou neste sábado no Kwanza Norte a agenda política do MPLA para 2026. O documento orientador, que define as prioridades da ação política do MPLA, contém 11 eixos que priorizam o fortalecimento da vida interna e a capacidade de mobilização política do partido em sede dos preparativos das eleições de 2027. Milhares de militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, provenientes dos 17 municípios do Kwanza Norte, deslocaram-se ao largo das escolas na cidade de Ndalatando para ouvirem as orientações emanadas na agenda política do MPLA para o corrente ano. Trata-se de um documento orientador que define as prioridades da ação política do MPLA em 2026, contendo 11 eixos estratégicos que colocam acento tónico no fortalecimento da vida interna e a capacidade de mobilização política do partido em sede dos preparativos das eleições do próximo ano. Reforçar a unidade interna do partido, a nossa disciplina partidária, assim como a união e coesão entre os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA. Realizar de forma exitosa o 9º Congresso Ordinário do nosso partido, reforçar a defesa da imagem e do prestígio do MPLA e do nosso líder, bem como dar o suporte necessário ao Executivo para a realização da sua ação governativa. Apoiar a realização do 8º Congresso Ordinário da OMA. Preparar o partido para participar e vencer as eleições gerais de 2027. Intensificar a formação política e ideológica dos militantes e quadros do partido, tendo em vista o aumento dos nossos níveis de conhecimento, para que estes estejam à altura dos desafios do nosso tempo. A vice-presidente do partido, que representou o líder do MPLA neste importante ato, sublinhou que a agenda política orienta igual apoio aos jovens e mulheres, com medidas de sustentabilidade económica e social, promovendo pela mesma via a inclusão social, os antigos combatentes, passando pelas tecnologias de informação, como instrumento de inserção contínua do MPLA nas comunidades. Promovendo a sua capacitação integral, a promoção da inclusão social, igualdade de oportunidades e desenvolvimento comunitário. Reorganizar e consolidar o movimento associativo de antigos combatentes e veteranos da pátria, tornando-o mais forte e capaz de contribuir no reforço da capacidade institucional deste importante segmento. Continuar a promover o uso das tecnologias de informação, de modo a fomentar o desenvolvimento, a inovação sustentável e a consolidação de estratégias digitais inovadoras. Ferramentas como as redes sociais são poderosos instrumentos para a mobilização, formação de opinião e aproximação do nosso partido aos diferentes segmentos populacionais, sobretudo aos mais jovens. Assegurar, com patriotismo e coesão, a celebração dos 70 anos da fundação do nosso partido, para que se traduza em um momento de comemoração e orgulho da nossa trajetória de lutas e de vitórias, prestando homenagem e tributo aos nossos heróis. Finalmente, acompanhar o curso das mudanças geopolíticas e geoestratégicas que têm vindo a ocorrer no mundo, com maior preponderância para o continente africano, pugnando pela promoção e consolidação da imagem positiva do MPLA
e de Angola no contexto internacional. A vice-presidente Mara Quiosa, já no fim da sua intervenção, enalteceu as realizações de 2025, apesar do difícil contexto internacional, com realce para a consolidação da democracia e da estabilidade política, sem perder de vista os aspectos socioeconómicos alcançados por Angola. Em atos desta envergadura, os momentos culturais e distribuição de lembranças não faltaram. E o presidente do Para Já Servir Angola cumpre uma agenda de trabalho de 5 dias na província de Malange. Abel Chivuco está a avaliar a vida interna do partido em municípios como Cambundi Catembo, Luquembo, Caculama, Malange, Caçoa e Cacuzo. O político chegou a Malange na tarde de quinta-feira, 19. É a primeira vez que visita a província na qualidade de líder do partido no ano de pré-campanha eleitoral com foco em conquistas. Em Malange vai ser disputa a 2. Mas também somos realistas o suficiente para entender que há províncias desfavoráveis, onde temos que lutar para evitar os danos maiores, mas que vamos perder. Portanto, não se pode ser forte em todo lado e ao mesmo tempo. A agenda de sexta-feira reservou ainda um encontro com os soberanos do Ndongo e da Matamba, o rei de Bangola Jungo e a rainha Ngando. Destes, ouviu conselhos para a vida. Que ajudem e iluminem os nossos caminhos para o bem de Angola, porque é o que nós todos queremos, sejamos positivos e úteis ao futuro do nosso país e ao futuro dos nossos concidadãos. São 50 anos de independência, 34 anos de abertura ao pluralismo que aconteceu em 1991, 23 anos de paz. Chegou a hora para o povo viver melhor. Lá mais para o fim do dia, fez seu seminário São José, onde dialogou com padres e seminaristas sobre o país. Este fim de semana, o político trabalha nos municípios de Luquembo, Cambundi, Catembo e Caculama. A sua missão política de 5 dias em Malange encerra no município de Cacuzo. É hora da prova dos 9. Dr. Joaquim Jaime, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, nossos telespectadores. Marcou a semana um assunto que tem a ver com os números revelados pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente à empregabilidade. Afinal, temos empregados, números retidos, pouco mais de 8 milhões de habitantes. Exatamente, mas aqui é um número bastante expressivo, como disse, deu ênfase a isso. Mas a grande novidade aqui, de facto, é a mudança da metodologia. O método, pois. O método, sim. Até o terceiro trimestre de 2025, ainda usava-se uma metodologia aprovada em 2013. Do quarto trimestre para diante, há 3 deliberações da Convenção Internacional sobre Estatística do Trabalho que recomendam as melhores práticas internacionais em relação à matéria, que é a Convenção 19, a deliberação melhor 19, 20 e 21. Por essa razão estabelece-se um novo marco. Daqui para frente teremos estatísticas com nova metodologia. Por essa razão não existem já por agora critérios de comparabilidade destes resultados para daqui em diante. Quem não contribui para a renda nacional diretamente não é empregado? Os conceitos mudaram. As variáveis sobre empregado, desempregos, as noções sobre empregado, trabalhador por conta de outrem, subtrabalho, trabalhador independente. Há, de facto, novas variáveis, novas perspectivas. E Angola, efetivamente, aconselhada a seguir esses três novos instrumentos, foi então que, a partir do quarto trimestre de 2025, efetivamente adotou-se a nova metodologia. Nós temos uma população de idade ativa aí na ordem dos 22 milhões de habitantes,
que é uma população dos 15 anos para cima, entende-se que é uma população em idade ativa porque é aquela que, pela idade, juridicamente está em condições de trabalhar. Mas há uma nova noção que é trazida aqui, força de trabalho, que é diferente de população em idade ativa. A força de trabalho, essa população economicamente ativa, é aquela população que está efetivamente com uma participação ativa na economia. Quer seja trabalhar, quer seja a procura de emprego, quer seja aquela que já teve alguma experiência profissional. Daí que essa metodologia recomenda, dentro dessa grande amostra da população em idade ativa, extrair aquela que está economicamente inserida no tecido econômico. E essa representa cerca de 49%, 50% mais ou menos, da população em idade ativa. E temos uma nova noção também, que é a população fora da força de trabalho, que são aqueles que, do modo de composto, que são constituídos por estudantes, domésticos não remunerados, reformados, pessoas que, por alguma situação qualquer, não têm condições para trabalhar. Então, esses são extraídos também dentro da população de idade ativa. A nível de emprego, aproximadamente 8,9 milhões de pessoas empregadas, 2,2 milhões de pessoas desempregadas. O setor informal continua a ser o maior absorvedor de mão de obra na nossa economia, lamentavelmente, com 78,6%. Mas aqui, analisando os números, o setor informal é aquele setor onde estão aquelas pessoas que não se resignaram, que não atiraram a toalha ao tapete, que não desistiram, que não deram costas à vida, que encontraram formas alternativas de poder ganhar o seu sustento de modo lícito, enquanto aguardam por uma oportunidade de um emprego formal. Em relação à taxa de emprego, é uma pequena decomposição, 43% composto por homens, as mulheres 38% e os jovens dos 15 aos 24 anos, quase 18% da população empregada em Angola. Em relação às principais atividades econômicas, nós temos o comércio, que é a maior atividade econômica neste momento, desde a venda ao grosso, a retalho, até o pequeno negócio, venda informal e tudo, está no comércio. A agricultura, 16%, e a indústria transformadora, 4,8%. Temos muito pouco tempo, teríamos trago muito mais informação, porque o relatório é rico em informação, é rico em detalhes, mas efetivamente esse é o possível que trouxemos aqui. E aqui um pequeno ponto, população fora da força de trabalho. Cerca de 6 milhões é composta por cidadãos que não procuram emprego e não estão disponíveis para o emprego. Quase 4,8 milhões são cidadãos que não procuram emprego, mas estão disponíveis para trabalhar. Quer dizer, nós, a partir do quarto trimestre de 2025, o INE adotou uma nova metodologia. Como disse atrás, há 3 resoluções da Convenção Internacional de Estatística do Trabalho, da OIT, que recomenda efetivamente essas novas metodologias. Muito bem, ainda em termos da atualidade, olhando rapidamente lá para fora, disse bem, temos pouco tempo, olhando rapidamente lá para fora, esta foi uma semana marcada também ainda pelo caso dos Estados Unidos-Irão, com uma ponta aérea cada vez mais estabelecida, mais solidificada para um eventual ataque americano ao Irão. Como é que viu este facto da semana, num momento em que a Organização das Nações Unidas foi batendo palmas, entre aspas, às iniciativas de diálogo? Em princípio, nós já sabemos que para o Trump as Nações Unidas são irrelevantes. Ele pretende estabelecer uma nova ordem mundial, onde as Nações Unidas só servem para aqueles aspectos que estão em alinhamento com a agenda norte-americana. Isso ficou muito bem claro na nova estratégia de defesa e segurança, na nova estratégia que foi aprovada também o ano passado, em novembro, que os Estados Unidos substituem-se às Nações Unidas literalmente. O Irão é efetivamente o último país que ainda está em pé
de uma extensa lista que o Netanyahu foi apresentado ao longo dos anos para garantir que efetivamente houvesse paz em Israel. Caiu recentemente a Síria, que é o primeiro país do mundo a ser governado por um grupo terrorista, e agora entende-se então que para a segurança de Israel, o Irão ou muda efetivamente o seu regime teocrático, que não vai acontecer, ou então abandona as suas ambições nucleares. É que depois de abandonar as ambições nucleares, uma nova agenda vai surgir que é para efetivamente suscitar algum motivo de confrontação. Estão nesse momento próximo de 200 aeronaves disponíveis, algumas em porta-aviões, tem o Abraham Lincoln, que já está ali no Golfo de Oman. Há um outro porta-aviões, o Gerald Ford, que está nesse momento a entrar para o mar Mediterrâneo. Há um conjunto de capacidades militares norte-americanas já no terreno. Cerca de 50 mil militares, mais ou menos isso, que já estão lá destacados. Levaram novas capacidades também de defesa antiaérea, novas baterias Patriot, a TIAD, cerca de 600 mísseis Tomahawk, que é para poder bombardear o Irão. Mas o grande receio aqui, um ataque ao Irão vai se transformar imediatamente numa crise regional. Os grupos apoiantes do Irão que estão no Iraque já manifestaram o desejo de entrar também no conflito. Os talibãs no Afeganistão também disseram que se o Irão for atacado também entram. Os Houthis do Iêmen exatamente a mesma coisa. Mas o Trump não vai mover tanta capacidade militar apenas para fazer pressão. A guerra no Irão é uma questão de tempo e veremos como ficará aqui o equilíbrio de forças no Médio Oriente. Muito bem. Obrigado por esta pontualização uma vez mais e esta reflexão. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Mário. Ora, vamos fazer um breve intervalo e depois vamos olhar para perspectivas do nosso turismo. Projetos para atrair investidores e para crescer mais o setor do turismo no nosso país. É para ver mais daqui a pouco. Até já! Ora, o convidado de hoje é um filho do Kazenga. Chama-se Xavier Cassoma, é dirigente desportivo, antigo caçulinha da bola. Abraçou o futebol profissional na Alemanha, onde chegou mesmo a jogar no Bayern de Leverkusen. Em 2017, arrancou o futebol filantrópico e tem sido responsável pela descoberta de muitos talentos a nível do futebol nacional. Xavier Cassoma, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É mesmo por este gesto de filantropia que eu gostava de começar a explorar um bocadinho. Como é que nasce tudo isto, afinal? Isto nasce depois de uma formação que eu tive aqui em Angola. Eu passei por Asa, depois tive uma curta pausa no Petro de Luanda e depois fui em 96 para a Alemanha. Quando eu estive lá na Alemanha, o Nelito Kwanza e o irmão do Nejo, o Vitor, meteram na escola do Bayer Leverkusen. Fiquei no Bayer Leverkusen até nos anos 2002. Em 2002, emprestaram para ir para a Holanda. É preciso voltar a enfatizar, jogou no Bayern de Leverkusen. Joguei no Bayern de Leverkusen. E depois fui para a Holanda. Na Holanda joguei até 2008. E de lá para cá, depois ingressei a trabalhar no consulado como inspetor-geral da Juventude de Desporto. E pronto, começou aí a minha carreira profissional de trazer jogadores aqui em Angola para termos esse intercâmbio internacional. Meti vários jogadores, como no Petro de Luanda, no 1º de Agosto, no Inter, no Libolo. E hoje estou aqui com várias escolas desportivas no nosso município do Quilamba. Ok, vamos falar deste projeto das crianças. Em princípio, sei que vocês têm 3 campos de futebol relevado. Vamos falar desse projeto da escola, este projeto de formar meninos. O projeto nasce em 2017. Este projeto foi implantado na centralidade do Quilamba, mesmo para massificar o desporto naquele município. Nós formamos criança com 4 aos 14 anos,
Desde os 4 anos? 4, 14 anos que nós formamos as crianças. Obrigatoriamente a criança tem que estar no ensino, tem que estar saudável e nós pedimos os requisitos necessários e acompanhar o seu encarregado da educação. 2 fotografias, a cópia do bilhete e um atestado médico e uma declaração da escola. Se não tiver uma declaração da escola, também pode vir, depois nós podemos entrar em contato com a instituição onde o atleta, o aluno estuda. E de lá para cá só estamos a formar bons atletas, bons miúdos, e já temos 4 atletas que saíram na nossa escola, que já se encontram fora do país e que já está a trazer receita para tapar alguns furos. Estamos a falar de? Do Francisco, que está agora na Alemanha, também no Bayer Leverkusen, é um atleta ala direito e nós estamos satisfeitos com a formação que nós prestamos ao Francisco. Hoje o Francisco é uma da bandeira na Alemanha que está a representar o futebol alemão. Fala-me dos outros. O outro é o Tobias e também temos o Pita, que está em Luxemburgo, e o Ismael. Esses todos estão também na Alemanha. O Pita, que está em Luxemburgo, e o Tobias é que está na Austrália. E esses todos os atletas saíram com uma formação de baixo de 18 anos, se adaptaram lá primeiro à língua, foi difícil aprender a língua, e depois de aprender a língua eles começaram a se entregar-se mesmo já como jogador profissional naquele país. Muito bem. Entretanto, isto custa dinheiro. Muito. Eu falava da filantropia. Como é que vocês, num projeto que custa dinheiro, fazem essa filantropia? Como é que crianças cujos pais eventualmente não tenham possibilidades de pagar podem ter os meninos lá a estudar? Nós temos, é um projeto social. O Futebol Clube do Quilamba, a característica é o projeto social e este projeto social nós fizemos todos os anos caça-talento. No meio de 100 atletas, nós fizemos a pesquisa. Se encontramos 20 atletas, nós damos bolsas. Os melhores atletas não pagam. E tentamos a trabalhar, a lapidar esses atletas para nós termos um intercâmbio internacional para ir buscar receita. Quer dizer, se nós prepararmos bem um atleta de 16, 17, 18 anos, nós temos 10% de direito de formação. É daí onde nós começamos a rentabilizar os nossos campos, comprar material desportivo, meter às vezes os meninos que são meninos desfavorecidos, que não têm como ter uma mesada, e nós estamos aí para apoiar com esta receita que ganhamos com próprios atletas que já saíram da nossa escola. Muito bem. Os pais que não têm a possibilidade de custear, o que é que devem fazer para que, se estiverem interessados, os seus filhos terem, de facto, poderem ingressar na escola de formação? O Futebol Clube do Quilamba é um clube aberto para todos os moradores que se dirijam ao Futebol Clube do Quilamba, vai fazendo o teste, nós vamos ajudar, porque é mesmo aí que nós queremos. Nós não queremos ver a juventude nas ruas. O projeto cresceu para isso. Nós somos humanos, queremos que o nosso país cresça com jovens, com uma mente para um futuro melhor, e é daí que nós também temos que apoiar o executivo. Nem é tudo ter valor, mas simplesmente apostar o homem. O homem vale mais que o valor. É aí onde nós estamos empenhados para que amanhã metemos uma Angola no desporto e no topo do nosso país. Muito bem. Para terminar, eu peço-lhe que deixe um apelo para que outros angolanos possam ter esta sensibilidade e abraçar projetos desta natureza. Olha, os meus colegas que são empresários estão nesta área e que estão noutros municípios, que abraçam esse projeto. O projeto social é um projeto muito bom. Lidar com os jovens é muito bom. Passando a experiência a esses jovens, que essas crianças hoje começam a ter um espírito profissional, um espírito acadêmico, que é muito importante, daquilo que nós também aprendemos com nossos mais velhos. Estamos a dar também a esses jovens e que apostam. Isto é muito bom que, no fundo das contas, nós todos saímos a ganhar, porque estamos a formar o homem. Isto só dar alegria e saúde desportiva no nosso país. Xavier Cassoma, parabéns pelo projeto, continuação e muita força. Muito obrigado, eu quem agradeço. Estamos aqui para investir ao nosso país e dar uma qualidade esportiva melhor. Muito Até obrigado. mais. E Angola perdeu diante da congénere da África do Sul por 2-0 na segunda jornada do Grupo A da Taça COSAFA feminina.
A Seleção Nacional Feminina de Futebol defrontou a congênere da África do Sul na segunda jornada do Grupo A da Taça COSAFA. Angola tentava chegar à sua primeira vitória sobre as Banyana em 6 jogos. O 7º desafio entre ambas ocorreu no estádio Sechego, na região de Limpopo. Igualadas por 3 pontos, as duas seleções tentavam definir o comando isolado do grupo. A África do Sul não quis esperar muito tempo para desfazer a igualdade. Aos 12 minutos, Gabriela Salgado foi expedita e com um toque subtil ultrapassou a guarda-redes adversária, colocando a sua equipa em vantagem. Angola reagiu, mas não conseguia encontrar o caminho para a igualdade. 1-0 foi o resultado ao intervalo. Na segunda metade, a África do Sul manteve a sua defesa sólida e consolidou a superioridade aos 77 minutos. Pontapé de canto, confusão na grande área e Nonyalala Mtadi a meter a bola no fundo das redes. 2-0 foi o resultado final. Angola mantém-se na segunda posição com 3 pontos. Já a África do Sul lidera com 6, numa competição onde os primeiros de cada grupo e o melhor segundo da classificação geral apuram-se para a fase final do torneio, que tem a Zâmbia como detentora do título. Vamos agora saber como vai estar o tempo nas diferentes cidades do nosso país. Último, a liderança feminina em África. Mais de 50% da população africana é mulher. Apesar de mudanças significativas em muitos países, a presença da mulher na política, na economia e na vida social ainda não satisfaz. Gender parities in the leadership. É necessário que se pegue a liderança masculina, a liderança feminina, para haver então uma igualdade de gênero. Só assim vamos desenvolver, né? E também tem de haver a igualdade de gênero na liderança africana. A presença das mulheres nos parlamentos e que hoje notamos que em África está a subir. Há países como Angola e Moçambique que chegaram a atingir uma percentagem elevada, quase 50% ou mais de 50%. Então estamos a ver que as coisas estão a avançar. O evento reuniu centenas de mulheres do continente berço, da política ao desporto, da academia à diplomacia. A sintonia era única. Não é possível desenvolver o continente sem a mulher. Chegamos à conclusão que, de facto, a África só poderá atingir a soberania completa se efetivamente apostar nas mulheres. É na educação e na capacitação que a mulher se deve continuar a focar, de modo a lutar ao mesmo nível pelos principais desafios do desenvolvimento continental. O grupo de mulheres africanas, na voz da sua presidente, defende reformas políticas e legais profundas para a melhor inserção. Acreditamos que a declaração feita que trata de diferentes assuntos como financeiro, como político, social, jurídico, vai trazer aquilo que é o desenvolvimento e a reforma das políticas na vida da mulher em África. Nós em Angola já sentimos resultados ou reconhecimento do real papel da mulher na tomada de decisão. A exemplo disso temos a nossa vice-presidente da República, que é uma mulher. Temos a presidente do Tribunal Constitucional, também é uma mulher. A vice-presidente do Tribunal Supremo, e já tivemos uma
mulher como presidente na Assembleia. Isso significa que nós, paulatinamente, temos estado a conquistar o nosso espaço. Este ano assumimos o lema Mulheres Construindo um Novo Continente Africano. Entendemos nós que para a soberania plena do continente e o desenvolvimento sustentável do nosso continente é prescindível o empoderamento da mulher nos espaços de decisão. Esta conferência já vai na sua segunda edição. É uma iniciativa da Associação para o Desenvolvimento da Juventude Angolana com o governo de Angola, em parceria com a Organização Pan-Africana da Mulher. Entre as presenças, representantes da Primeira-Dama da República, da Vice-Presidente da República e da Vice-Presidente do MPLA. O Executivo angolano autorizou uma despesa na ordem dos 449 milhões de euros, destinada à construção de infraestruturas turísticas em diversos pontos do país, com o objetivo de atrair investidores e turistas. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola e o PNUD assinaram já em Luanda um acordo que visa a promoção do turismo, numa cerimónia que contou com a presença do Ministro de Tutela, Márcio Daniel. O turismo representou no ano passado cerca de 10% do PIB mundial, movimentando perto de 10 trilhões de dólares e garantiu a sustentabilidade de mais de 330 milhões de empregos a nível global. Os dados foram avançados esta sexta-feira em Luanda durante o protocolo assinado entre a Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola e o PNUD para a promoção do turismo no país. O Executivo angolano aposta na diversificação da economia com foco no turismo. Paisagens, biodiversidade, património cultural, gastronomia, música, tradição e hospitalidade dos angolanos torna o país num destino atrativo. Foi autorizada pelo Executivo uma despesa de 449 milhões de euros destinada à construção de infraestruturas turísticas no âmbito do programa Planifica Turismo, visando impulsionar o setor e atrair investimento privado em diversos pontos do país. A realização deste evento representa um sinal claro de alinhamento estratégico entre o setor público e o setor privado, no âmbito do esforço conjunto de transformar o turismo num pilar estruturante da economia nacional e, por isso, parabenizo a AmCham e o PNUD pela iniciativa e gostava também de agradecer pela contínua colaboração no processo de desenvolvimento do turismo em Angola. O Executivo angolano definiu o turismo como setor prioritário com impacto direto na diversificação econômica, na criação de emprego jovem, no estímulo ao autoemprego e na valorização das comunidades locais, verdadeiras guardiãs do património histórico, cultural e natural que pretendemos continuar a estruturar como produto turístico. O PNUD assume o compromisso de continuar a trabalhar com Angola para dinamizar o setor. É um prazer para o PNUD trabalhar em parceria com o Ministério do Turismo e a AmCham Angola neste percurso. Assim, hoje, reafirmamos o nosso compromisso em reforçar a parceria. Esperamos torná-la real, visível e útil através da criação de emprego, do apoio a negócios locais, proteção do patrimônio natural e cultural de Angola e da construção de um setor do turismo do qual os angolanos se possam orgulhar. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola pretende atrair turistas americanos para o país, muitos deles afro-americanos, descendentes de Angola. Uma grande parte dos turistas mundiais provém dos Estados Unidos, que despendem anualmente uma média de 250 bilhões de dólares. Isso significa que Angola,
ao atrair visitantes norte-americanos, poderá consolidar o potencial de crescimento do setor e reforçar a confiança de investidores internacionais. Angola vai apresentar o Turismo Doing Business na maior feira do setor, de 3 a 5 de março, em Berlim. É o país que vai ter maior visibilidade a nível de toda a ITB e de todo o setor do turismo a nível internacional. É algo bastante importante para nós, é algo que vai trazer para Angola maior reputação a nível do turismo e de certeza absoluta irá atrair muito mais turistas e investidores para o destino Angola. Angola vai acolher em maio o Fórum Mundial do Turismo, com a participação de diversos líderes mundiais, com foco no investimento turístico, hotelaria, restauração e criação de emprego. O nosso carnaval também atrai turistas. A organização da Falange de Apoio foi determinante para o Recreativo do Quilamba ganhar o carnaval em Luanda. O grupo recebeu como prémio 15 milhões de kwanzas. Na classe B, a União Geração do Kazenga venceu e recebeu 10 milhões de kwanzas. Já nos infantis, a União Brinca na Areia teve como prémio 8 milhões de kwanzas. Na classe infantil, a União Caçules Brinca na Areia venceu e levou para o Sambizanga 8 milhões de kwanzas. O grupo quer voltar a ganhar em 2027. Vamos ver se o próximo ano conseguimos acertar as coisas que nós falamos lá. União Amazonas do Prenda, Caçules Tuabixila, União Gingambande e União Caçules 54 ficaram nas posições seguintes. Na classe B, adultos, o título ficou com União Geração do Kazenga. Eles tiveram como padrinhos União Jovens da Cacimba, da Samba. Passaram toda a experiência que eles têm para nós. Só assim então conseguimos esse prémio. Quero com isso dizer que esse prémio não é só da União Geração do Kazenga, também pertence Juventude da Cacimba. Questionado sobre a gestão dos 10 milhões de kwanzas, Daniel Leite pareceu perdido nas palavras. Pronto, de alguma forma vamos conseguir tirar alguns valores para darmos então início, porque o carnaval para nós começou agora. Agora temos um recorde no Carnaval de Luanda. São 4 títulos consecutivos para a União Recreativa do Quilamba. O despique com a União Quiela foi renhido. O desempate só ficou desfeito pelo item Falange de Apoio. Foram 898 contra 886 pontos do União Quiela do Sambizanga. 12 pontos separaram os dois grupos. Se nós não fôssemos tão rígidos, se não fôssemos tão organizados, teríamos uma falange de apoio pouco organizada e se calhar não teríamos os pontos que tivemos. 2027 poderá ser mais competitivo, porque o Mundo da Ilha promete travar a avalanche do Recreativo do Quilamba. O Quilamba próximo ano vai ser ultrapassado pelo União Mundo da Ilha. Será que o papão do Carnaval de Luanda vai despertar do sono ou o Recreativo do Quilamba vai revalidar o título? Em fevereiro de 2027, teremos a resposta. A festa no Rangel. Parabéns aos vencedores. No canal 1 da TPA, a emissão continua normalmente. Entretanto, na TPA Notícias pode ver a seguir o programa Pontos nos Is, analisando diferentes assuntos da atualidade. Convidados de hoje para esta edição, Agnaldo Ramos, Américo Quissola, Luís Terim e Wilson Monteiro, todos eles especialistas em relações internacionais. A moderação vai ser de José Camangula. Quanto a nós, aqui da Estrada de Camama, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.